pessoal, meu nome é Maria Eduarda, mas todo mundo me chama de Duda e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês podem ter visto no título do vídeo, eu reassisti Crepúsculo. E confesso, gente, que foi um pouquinho estranho, porque já faz muito tempo que eu assisti Crepúsculo. Eu acho que a última vez que eu assisti Crepúsculo, eu tinha 13 a 14 anos. Ou seja, realmente faz muito tempo. Por isso que depois de reassistir Crepúsculo, eu decidi gravar esse vídeo para dizer pra vocês o que eu achei. Mas para isso, eu preciso que vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal e apertem no sininho para não perder nenhuma notificação. E não se esqueça de comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, principalmente aqueles que são fãs de Crepúsculo. E, gente, não se esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais. Os links delas vai estar na descrição. Ao reassistir Crepúsculo, gente, eu me senti muito nostálgica. Porque Crepúsculo costumava ser meu filme favorito. Eu vivia assistindo ele várias e várias vezes, sem parar. Eu terminava um filme e começava outro. Assim sucessivamente. Eu vivia assistindo Crepúsculo o tempo todo, gente, sem parar, literalmente. E por causa disso, eu não sei o que me fez parar de assistir. Porque de repente eu tava assistindo Crepúsculo, depois eu não estava mais. E esse não estava mais foi de muitos anos. Porque eu realmente fiquei muito tempo sem assistir Crepúsculo. Sendo que antigamente ele costumava ser meu filme favorito. Porque se vocês perguntassem pra Duda de antigamente, a Duda de 13 a 14 anos, ela teria dito pra vocês que o filme favorito dela é Crepúsculo. Mas se vocês perguntarem pra mim, a Duda de agora, ela vai dizer que não tem filme favorito. Porque realmente agora eu não tenho um filme favorito. Mas isso não quer dizer que eu não gosto de Crepúsculo. Porque eu ainda gosto. Mas ele não causa a mesma sensação que ele causava antes. Porque ver ele com os olhos da Duda de agora fez eu ficar um pouquinho constrangida. Porque eu nunca tinha reparado antes, gente. Mas no filme tem algumas cenas bem constrangedoras. Mas vamos começar a falar do filme desde o começo. O filme começa com a Bella narrando. E ela diz uma coisa assim, gente. Nunca pensei muito em como iria morrer. Mas morrer no lugar de alguém que eu amo parece uma boa maneira de partir. Como vocês puderam ver com essa frase, a Bella sempre foi um pouquinho melodramática. Eu acho por isso que ela e o Edward sempre fizeram um casal perfeito. Os dois são melodramáticos, gostando de fazer um draminha desnecessário. Mas esse draminha desnecessário é bem comum em filmes como esse. Mas, gente, pra mim, a Duda de antigamente, eu achava essa frase o auge do romantismo. Eu achava ela super romântica, mas agora eu só acho ela dramática. Muito dramática. E, gente, eu gostaria de dizer, gente, que a Bella narra só isso. Mas não, algumas cenas do filme mostram ela narrando também. No começo do filme, mostra ela se preparando para poder ir para Forks. E ela narra dizendo que tá indo embora para a mãe dela poder ter mais tempo sozinha com o novo marido dela. E que é por isso que ela vai passar um tempo com o pai dela. E só com isso a gente percebe, gente, que ela não queria ir embora. Porque ela gostava do clima quente, gostava do sol, ela gostava de tudo isso. E em Forks não tinha nada disso. Mas mesmo assim ela estava disposta a fazer esse sacrifício pela mãe dela. E, gente, no filme não retrata assim, gente, mas no livro retrata. É que a Bella parece muitas vezes a mãe dela, e não o contrário. Porque no filme não deixa isso bem claro. Mas no livro, a Renée, a mãe da Bella, é uma irresponsável. Ela não sabia como tomar conta de si mesma sozinha, ou tomar conta de outra pessoa. O que fez que a Bella assumisse essa responsabilidade pelas duas. Sendo que ela é a criança da relação das duas, e não a mãe dela. Tanto que é por isso que a Bella sempre foi muito madura pra alguém da idade dela. Porque ela tinha que agir como mãe da própria mãe dela. E, gente, é exatamente por isso que eu não gosto nem um pouco da mãe da Bella. Eu odeio a Renée. Ela é uma péssima mãe, gente. Cara, se ela não sabia tomar conta de uma criança, por que ela não deixou a Bella com o pai dela? Eu tenho certeza que o Charlie teria feito um trabalho melhor do que ela. Porque eu tenho certeza que o Charlie não faria a Bella agir como uma adulta na relação deles. Como a Renée fazia ela agir. Então, por isso, gente, se vocês me perguntarem quem eu gosto mais, que é da Renée ou do Charlie, eu sempre vou dizer do Charlie. E se me perguntarem quem eu odeio mais, se é o Charlie ou a Renée, eu sempre vou dizer que é a Renée. Porque eu realmente não gosto nem um pouquinho dela. Tanto que às vezes eu queria que ela tivesse... Vocês sabem. Porque ela é um peso desnecessário para a Bella. Isso que a Renée é para a Bella. Um peso. Uma adulta que não age como uma adulta, e sim como uma adolescente. Pior, como uma criança. Porque os adolescentes sabem como pagar uma conta. Nem isso a Renée sabia fazer. Então, em parte, foi bom pra Bella ter ido embora. Porque assim ela não ia precisar ser a mãe da mãe dela. E olha, gente, que eu tenho mais motivos de não gostar da mãe da Bella. Só não vou falar agora porque ia demorar muito tempo e eu quero falar sobre outras coisas. Tá, gente, a Bella chega em Forks e ela começa a interagir com o pai dela. E, gente, eu confesso que toda vez que eu via a Bella interagindo com o Charlie, eu precisava pausar o filme. Porque a cena deles dois interagindo, gente, era um pouquinho desconfortável.
por não se verem muitas vezes e por terem a personalidade muito parecidas, eles dois agem mais como estranhos do que pai e filha. Porque como a maioria de vocês devem saber, a Renée foi embora de Fox literalmente fugida. Ela pegou a Bella bebê e foi embora sem mais nem menos. E por causa disso, a Bella e o Charlie não têm uma interação muito de pai e filha, porque eles interagiram um pouco ao longo dos 17 anos de vida da Bella. E por causa disso, apesar dos dois se amarem, eles não agem muito como pai e filha, e sim como dois estranhos que agora são obrigados a morar juntos. Apesar do Charlie ter ficado muito feliz com a decisão da Bella de ter ido morar com ele. Mas ainda assim, gente, eu acho a relação da Bella com o Charlie melhor que a relação da Bella com a Renée. Porque, pelo menos, o Charlie age como o pai da relação, e não ao contrário. E depois, gente, a gente tem a cena da Bella encontrando o Bill e o Jacob. Ou melhor, reencontrando eles, já que a Bella já conhecia eles, da época que ela ia visitar o pai dela em Fox. E, gente, nessa cena mostra o Jacob com a maior cara de criança. E, gente, eu não sei porquê, mas eu nunca consegui shippar a Bella com o Jacob. Pra mim, não fazia menor sentido eles dois. Porque pra mim sempre ficou bem claro que no final a Bella ia ficar com o Edward. Então, na minha opinião, não fez o menor sentido colocar o Jacob no meio da relação deles dois. Porque a Bella sempre vai escolher o Edward. Sempre vai ser o Edward. E, gente, eu sempre vi o Jacob como uma criança. Nunca consegui ver ele realmente como o par romântico da Bella. E sim como um melhor amigo, o irmãozinho que ela precisa tomar conta. Nada mais do que isso. Mas isso não quer dizer que eu não gosto do Jacob, porque eu gosto dele. Gosto muito, muito mesmo. Mas, gente, pra mim sempre ficou claro que a Bella ia escolher o Edward e não o Jacob. Porque desde sempre a Bella deixou claro que queria ser uma vampira. Que ela queria a imortalidade, que ela queria viver pra sempre. E como Jacob, ela não teria isso. Não tô tentando dizer que a Bella escolheu o Edward só porque ela queria a imortalidade. Não, a Bella escolheu o Edward porque ela sempre amou ele mais. E o único jeito de ficar com ele pra sempre é se tornando uma vampira. Mas também, gente, a Bella se tornou uma vampira porque ela queria se sentir viva. Porque quem viu os filmes, principalmente o último filme, sabe que a Bella nunca se sentiu viva como humana. Mas quando ela se tornou uma vampira, ela começou a se sentir viva. O que é meio contraditório. Porque viva ela se sentia morta e morta ela se sentia viva. Porque ao se tornar uma vampira, ela se tornou literalmente uma morta-viva. E agora a gente chegamos à parte mais aguardada, que é o encontro deles. A primeira vez que eles se viram. A Bella tá no refeitório com as suas novas amigas, a Angela e a Jéssica, quando entram eles. Com aquela típica entrada de filmes. E por curiosidade, para saber quem é aquelas pessoas incrivelmente bonitas, ela pergunta a Angela e a Jéssica quem eles são. E elas começam a se apresentar. Os primeiros a entrarem é a Rosalind e o Emmett. E o Emmett, gente, só agora eu percebi ao reassistir o filme que ele carrega um saco cheio de ovo cozido. E até agora eu quero entender o porquê. Por que ele tá carregando aquilo, sendo que vampiros não comem comida humana? Então eu fui pesquisar e na internet diz que ele tava carregando aquele saco cheio de ovos era para manter a posse. Porque, como vocês podem ver, o Emmett é o bombadão. Então, aqueles ovos que ele tá trazendo é meio que para manter uma pose fitness. Porque, como vocês sabem, pessoas bombadonas comem muito ovo, principalmente ovo cozido. Então, é por isso que ele tava trazendo aquele ovo, para manter uma pose de pessoa que vive malhando. Mas mesmo assim é meio estranho, gente, ele andar com ovos sendo que ele não vai nem comer. E um tremendo desperdício. Depois temos a Alice e o meu querido e amado Jasper. E depois temos o Edward. Mas, gente, quando aparece o Edward, é aí mesmo que ela fica curiosa. E ela quer saber quem é aquele garoto incrivelmente bonito. E, gente, eu gostaria de dizer que com a Bella e com o Edward foi amor à primeira vista, mas na verdade foi obsessão à primeira vista. Porque por mais que eu gostaria de dizer que o romance deles começou com amor à primeira vista, eu estaria mentindo. Porque, sem sombra de dúvidas, começou com obsessão à primeira vista. Mas por que obsessão, gente? Porque, gente, a Bella ficou obcecada em tentar descobrir o que os Cullen são, e o Edward ficou obcecado em tentar descobrir por que ele não consegue ler a mente da Bella. Sem contar que o sangue dela é meio que uma droga pra ele. Tanto que no filme ele diz que o sangue dela é uma espécie de heroína pra ele. Então é por isso que o romance deles, na minha opinião, começou com uma obsessão à primeira vista. Porque eles dois ficaram obcecados um pelo outro. E, gente, vocês já perceberam que a maior parte dos romances entre uma humana e um ser sobrenatural começa com uma obsessão? Uma obsessão entre ambas as partes. Então, gente, isso é super comum. E se vocês forem ver outros filmes desse mesmo gênero, vão perceber isso. E como eu disse, o sangue da Bella é atrativo para o Edward. Tanto que na aula de biologia, onde eles dois são parceiros, ele quase perde o controle. E, gente, o jeito que ele se comportou nessa cena foi muito estranho mesmo. Ele ficava tampando o nariz e ficava encarando a Bella como se quisesse matar ela. E o mais engraçado disso é que somente a Bella percebeu isso. As outras pessoas que estavam na sala de aula não perceberam esse comportamento estranho dele. Bom, pelo menos no filme eles não perceberam. Talvez no livro eles podem ter percebido. Eu não tenho certeza, já que já faz muito tempo que eu não leio o livro. Mas talvez sim.
mas talvez no livro eles podem ter percebido. Mas no filme eles não perceberam o comportamento estranho do Edward. Somente a Bella. Aí, gente, dias depois, é aí que realmente acontece a primeira interação deles. Porque, como vocês sabem, o Edward tenta mudar de turma, mas ele não consegue. Então, por causa disso, ele passa dias fora. No filme não diz onde eles passam esse tempo. Mas o livro Sol da Meia-Noite, que é da perspectiva do Edward, diz que ele passa esses dias no Alasca, junto com seus primos que moram lá, os Denali. E como eu disse, a primeira interação deles é dias depois, quando ele finalmente volta. E o Edward volta decidido a saber por que ele não consegue ler a mente da Bella. Então, durante a aula, eles começam a interagir um com o outro. E o Edward começa a fazer perguntas para a Bella. Porque como ele não consegue ler a mente dela, ele quer conhecê-la melhor. Então, ele começa a fazer perguntas sobre a vida dela. E a primeira pergunta que ele faz é se ela tá gostando da chuva. Ótimo jeito de conversar com uma garota, perguntando sobre o tempo. O Edward realmente precisa aprender como falar com uma garota. E a Bella fala tipo assim pra ele: você tá me perguntando sobre o tempo? Sério, gente, o cara passa dias fora e a primeira pergunta que ele faz é sobre o tempo. Eu fiquei com vergonha por ele. E, gente, finalmente chegamos à parte do acidente da Bella, onde ela é quase esmagada por uma van. Mas é salva pelo Edward. E, gente, foi nesse momento que a Bella percebeu que o Edward não era como as outras pessoas. Porque uma pessoa normal não é super rápido e não consegue parar uma van com a mão. Porque foi exatamente isso que o Edward fez. Ele literalmente parou a van com a mão. E ainda, gente, ele teve a cara de pau de dizer pra Bella que ela imaginou tudo aquilo. Que ele estava bem do lado dela. Ele acha o quê? Que ela é burra? A Bella pode ser sonsa, gente, mas não burra. Porque como é sonsa aquela garota, gente? Às vezes eu tenho vontade de dar 2 tapas na cara dela pra parar de ser sonsa. Porque ela é muito, muito sonsa mesmo. Bom, pelo menos no filme ela é sonsa. Eu não me lembro dela ser sonsa no livro. Se vocês sabem se ela é sonsa no livro também, me digam nos comentários, por favor, eu quero saber. Mas voltando ao assunto. Ela pode ser sonsa, mas não burra, gente. Então é claro que ela ia perceber que ele não estava do lado dela. E ele ficava tentando convencer ela do contrário. Que ela bateu a cabeça e ela imaginou coisas, mas a Bella tinha certeza do que ela viu. E o que ela viu, gente, é que ele estava do outro lado do estacionamento e que conseguiu parar a van com a mão. Ou seja, além de ter velocidade para conseguir chegar até ela, ele tem super força, porque ele conseguiu parar a van. E foi aí que começou as teorias da Bella. Que ele podia ser uma espécie de super-herói, como um Homem-Aranha ou Superman. E, gente, por causa desse incidente, o Edward diz pra Bella que eles não poderiam ser amigos. Então, por causa disso, ele meio que se afasta dela, mas logo volta a se reaproximar, porque ele mesmo diz que ele não consegue ficar longe dela. O que faz a Bella ficar meio confusa com as mudanças de humor dele. Porque uma hora ele diz que eles não deveriam ser amigos, enquanto outra diz que gostaria de ser amigo dela. Então tudo isso deixa a Bella meio confusa e ainda mais curiosa sobre ele. Mas aí, gente, a Bella começa a descobrir o que ele realmente é quando ela vai pra Lapuche com seus amigos. E em Lapuche, gente, ela encontra o Jacob, que tá junto com outros amigos dele, que diz que os Cullen não vão pra lá. E isso desperta uma curiosidade nela, gente. Tanto que ela pergunta pro Jacob por que os Cullen não podem ir pra lá. E ele conta pra ela uma velha história do seu povo, sobre os frios. E por causa disso, gente, ela começa a pesquisar. E por causa disso, gente, ela vai pra Port Angeles com suas amigas. Porque é lá que tem um livro que pode ou não responder as suas perguntas. Mas, gente, logo depois de comprar o livro, a Bella é atacada. Sabe, atacada por aqueles homens que pretendiam violentá-la. Mas, por sorte, isso não aconteceu, gente, porque o Edward apareceu bem no momento. E ele salvou ela. Mas, gente, foi aí, nesse momento, depois de ter comprado o livro, que ela conseguiu descobrir o que o Edward é. Que ele é um vampiro. E ela confronta ele sobre isso. E, gente, eu confesso, dela confrontando ele foi meio que constrangedor. Principalmente naquela parte que ele diz alto e claro. Gente, foi muito constrangedor. Só foi eu que achei isso? Várias vezes eu tive que parar aquela parte porque eu não conseguia assistir de tão constrangedor que foi. Aquela parte foi muito estranha. Muito estranha mesmo. E quando ele abre a camisa e mostra pra ela que brilha. Gente, antigamente eu costumava achar o Edward muito lindo nessa cena. Mas agora eu acho que ele é uma bola de discoteca. Tanto que o apelido bola de discoteca e Tinkerbell combina perfeitamente com ele. Tanto que é assim que hoje em dia as pessoas se referem aos vampiros de Crepúsculo. O que é muito engraçado, gente. Porque se vocês soubessem quantas piadinhas eu ouvi sobre isso. E, gente, eu acho que a melhor parte do filme foi quando eles chegam juntos na escola. Sabe, aquela cena onde o bad boy chega com a mocinha? Foi exatamente isso que meio que aconteceu com o Edward e a Bella. Eles chegam juntos e todo mundo começa a olhar pra eles. E, gente, foi depois desse confronto que a Bella admite pra si mesma que tá apaixonada por Edward. Mas, como eu disse pra vocês, na minha opinião, isso não é amor, e sim obsessão. Ela é obcecada por ele, assim como ele é obcecado por ela. E, gente, é aí que o Edward começa a contar a história dele. De como ele foi transformado, de como ele conheceu o Carlyle e tudo mais. Ele começa a contar pra Bella sobre os vampiros. E quanto mais a Bella sabe, mais ela fica curiosa. E, gente, o Edward conta pra Bella que ele virou vampiro em 1918, durante a gripe espanhola. Mas o filme não se aprofunda muito nisso, não como se aprofundou no livro.
Então, se vocês quiserem saber mais sobre isso, eu recomendo vocês lerem o livro. E é aí, gente, depois disso, que o Edward convida a Bella pra conhecer sua família. E em vez de ficar preocupada que ela vai pra uma casa cheia de vampiros, ela fica preocupada se eles vão ou não gostar dela. Realmente, as prioridades dela tá lá em cima. Não se preocupa em ser devorada, mas se preocupa deles não gostarem dela. Ela é idiota o quê, gente? Ela é idiota o quê? Sério, que pessoa normal se preocupa com isso? Ela devia se preocupar mais em não morrer. E esse é só mais um dos motivos de eu achar a Bella muito sonsa, gente. Se eu pudesse, eu dava uns tabef nela. E como já faz muito tempo que eu li o livro, eu não tenho certeza se a Bella do livro é assim também. Ela é, gente? Me digam nos comentários, por favor, eu quero saber. E tá, gente, ela vai pra casa deles. E parece que a única incomodada com a presença dela ali é a Rosalind, dizendo que a presença dela ali é um perigo pra todos eles. E ela tem completamente razão, gente. A presença da Bella ali é muito perigoso, principalmente por causa dos Volturi, já que os humanos não podem saber os segredos dos vampiros. Então a Rosalind tinha completamente razão de não aceitar a presença da Bella no início. Mas lá pros últimos filmes, gente, a Rosalind começa a aceitar a presença da Bella. Principalmente quando a Bella ficou grávida da Renesmee Smith. Foi aí mesmo que a Rosalind começou a aceitar a presença da Bella. Mas um dos motivos da Rosalind não gostar da Bella é mais profundo do que isso. E eu vou falar mais sobre isso em futuros vídeos, já que eu pretendo gravar um vídeo falando sobre cada filme da saga. E até mesmo sobre os livros. Então mais pra frente eu me aprofundo mais sobre isso. E, gente, ainda bem que chegou nessa parte, porque eu gostaria muito de falar sobre ela. Que é quando o Edward invade o quarto da Bella à noite, enquanto ela tá conversando pelo celular com a mãe dela. Porque foi aí que o Edward confessa que tem espionado ela dormir durante meses. E a Bella, gente, agiu normalmente sobre isso, como se ele estivesse falando sobre o tempo. E não que ele tenha invadido o quarto dela pra ver ela dormir. Não me lembro como ela reage nessa parte no livro, mas no filme ela reage como se não fosse nada. Como se não fosse estranho ou assustador. Principalmente assustador. Porque se fosse comigo, gente, eu iria surtar. Sei como ela não surtou, gente. Eu surtaria. Gente normal surtaria sobre isso, gente. O que só mostra que a Bella não é normal. Mas também, gente, foi nessa parte que rola o primeiro beijo deles. E devo confessar, gente, que não foi lá essas coisas. Já vi primeiros beijos muito, muito melhores. Mas é claro, essa é a minha opinião. Vocês devem ter a opinião de vocês. E finalmente chegamos na parte do jogo de beisebol, que é onde os Cullen conhecem a Victoria, o James e o Lauren, os 3 vampiros responsáveis pelas mortes que estão acontecendo na cidade. E diferente dos Cullen, que se alimentam de sangue animal, eles se alimentam de sangue humano. E por causa disso, gente, quando o James percebe que a Bella está lá, ele tenta atacá-la, porque ele gosta de caçar humanos como esporte. Mas ela é protegida pelos Cullen. Mas isso apenas aumentou o desejo do James de ter ela, de tomar cada gotinha do sangue dela. Porque ele, gente, ele caça não por fome, ele caça por esporte. E por causa disso, gente, os Cullen têm que tirar a Bella da cidade. E quando ela estava arrumando suas coisas para poder ir embora, ela diz algumas palavras dolorosas pro pai dela. As mesmas palavras que a mãe dela disse quando foi embora. E, cara, essa cena partiu o meu coração. Eu fiquei com muita mesma pena do pai dela. O Charlie não merecia passar por aquilo uma segunda vez. Não merecia ter ouvido aquilo nem a primeira nem a segunda vez. Principalmente vindo da boca da filha dele. Não precisava. Aquilo foi de partir o coração, gente. Eu fiquei com muita pena dele. Mas sei que aquilo foi necessário, porque a Bella precisava ir embora. Porque não só ela estava correndo perigo, como ele também poderia começar a correr perigo. Então ela teve que dizer aquilo para o bem dele, gente. Mas não adiantou muita coisa ela ter ido embora, gente. Porque o James consegue enganar a Bella. Porque ele fez ela acreditar que ele estava com a mãe dela. Então ela foi atrás dele para meio que salvar a mãe dela. Mas tudo o que aconteceu foi ela ter caído em uma armadilha. Porque, como eu disse, ele enganou ela. E ela encontrou ele, gente, no antigo estúdio de balé que ela fazia aula quando era criança. O mesmo estúdio de balé que a Alice teve uma visão. Então, mesmo sabendo que não deveria ir para aquele lugar porque a Alice teve uma visão, ela mesmo assim foi. Porque ela achou que a mãe dela estava correndo perigo, mas ela não estava. O James enganou ela. Porque ela foi burra e acreditou nele. Porque se a mãe dela estivesse realmente correndo algum perigo, a Alice teria tido uma visão. Mas a Alice não teve nada. Então a mãe dela não estava correndo perigo. Então por causa disso ela foi facilmente enganada. E como eu disse, a Bella foi muito burra. Tanto que ela acabou sendo mordida pelo James. Mas foi aí que o Edward e os Cullen chegaram. E eles conseguem matar o James. Mas como eu disse, a Bella foi mordida. Ou seja, ela tinha veneno de vampiro no seu organismo. Então o Carlyle deu uma escolha pro Edward, que é deixar ela se transformar em uma vampira ou tirar o veneno do organismo dela. O Edward escolheu a segunda opção, porque ele nunca quis que a Bella se transformasse em uma vampira. Mas na minha opinião, ele deveria ter deixado ela logo se transformar em uma vampira. Porque ele só estava evitando o inevitável. Porque se ela tivesse se transformado em uma vampira naquela época, vários problemas teriam sido evitados. Mas é claro, se isso tivesse acontecido, não teria o restante dos livros. Mas seria tudo mais fácil. Mas aí, gente, o Edward tira tanto sangue da Bella que ela acaba apagando. E acaba acordando no hospital.
E no hospital tá a mãe, o pai dela e o Edward. E quando os pais dela saem e o Edward diz que ele e a família dele pretendem ir embora, a Bella entra em desespero, dizendo que ele não podia ir embora, que ele não podia deixá-la, que ela o ama, que não pode ficar sem ele, coisas assim. E já nessa parte mostra, gente, que a Bella tem uma forte dependência emocional no Edward. É claro que isso é deixado muito mais claro no segundo filme, quando ela entra em depressão quando ele vai embora, mas ainda estaria aquela dependência. E na minha opinião isso é horrível, gente. Porque na minha opinião, gente, isso só mostra quão tóxico é a relação deles dois. E finalmente chegamos nas partes finais, que é quando o Edward e a Bella vão pro baile. E lá ela confronta ele, perguntando por que ele não deixou ela se transformar em uma vampira. E ele diz o porquê. Isso faz com que a Bella entenda, mas não aceite. Porque a Bella queria se transformar em uma vampira para poder ficar com ele pra sempre. E meio que ele tirou isso dela. E o Edward diz, gente, que ele não vai acabar com a vida dela por ela. E a Bella diz que já está morrendo, que a cada segundo que passa, ela tá mais perto da morte. Porque ela tá envelhecendo, gente. E assim que é pra nós humanos. A cada segundo que passa, estamos perto da morte. Porque estamos envelhecendo, gente. E envelhecer é inevitável. Por mais que alguns seres humanos não gostam disso. Mas a Alice, gente, a Alice viu a Bella se transformando em uma vampira. Então sempre foi o destino da Bella se transformar em uma vampira. O Edward só atrasou o inevitável. Então ao tirar o veneno dela, o Edward só atrasou o inevitável. Porque sempre foi o destino dela. A Bella, gente, nasceu pra ser vampira. E, gente, o filme acaba com a Victoria. Já que a Victoria estava no baile vendo a Bella e o Edward. Então o filme acaba com ela fazendo uma saída dramática. E é assim que acaba o filme. Mas então, gente, o que vocês acharam? O que vocês acharam desse primeiro filme de Crepúsculo? Eu sei que foi uma experiência meio que estranha. Já que o filme não mudou de quando eu era mais jovem. Foi eu que mudei. Porque ao longo desses anos, eu vi várias coisas novas, principalmente sobre vampiros, como o The Vampire Diaries. Então ver essas novas coisas sobre vampiros mudaram a minha opinião sobre os vampiros de Crepúsculo. Isso não quer dizer que eu odeio Crepúsculo. Não, eu não odeio Crepúsculo. Crepúsculo sempre vai estar no meu coração. Apesar de não ser meu filme favorito. Porque não importa o que aconteça, eu sempre vou ser Team Edward. Mas ainda assim, foi meio que uma experiência estranha. Porque algumas coisas que eu achava incrível antigamente, agora eu acho estranhas. Mas apesar de tudo, Crepúsculo continua sendo um filme muito bom. E super recomendo vocês assistirem. Tanto que eu não vejo a hora de assistir os outros filmes e poder gravar vídeos falando sobre eles. Porque eu quero dar minha opinião a cada um deles. Pra dizer pra vocês o que eu achei. Apesar de ter certeza que eu vou falar muito mal do segundo filme. Porque meio que eu guardei rancor do segundo filme. O motivo vocês só vão saber quando eu gravar o vídeo falando sobre ele. Mas realmente, gente, foi uma experiência muito incrível. E eu super recomendo vocês assistirem os filmes. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado, assim como eu gostei de gravar esse vídeo. Mas antes de deixar esse vídeo, eu quero pedir pra vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal. E apertarem no sininho para não perder nenhuma notificação. E não se esqueça de comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Principalmente aqueles que são fãs de Crepúsculo. E não se esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais. Os links delas vão estar na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!